Este é o primeiro vídeo de uma série que estamos programando para falar sobre a obra de alguns autores, alguns criadores que pensamos que não tiveram a suficiente difusão, pessoas que já vêm trabalhando faz muitos anos, tanto no plano literário quanto visual. Então esse primeiro vídeo está dedicado à obra do Leo Pimentel, um filósofo de Brasília. Queríamos tentar, a partir de uma série de perguntas, tipo entrevista, que ele nos falasse, em primeiro lugar, das origens, das fontes do seu pensamento, da sua passagem pela universidade, pela academia, da sua chegada ao período da sua tese de doutorado, que foi muito mais que uma tese de doutorado, foi uma espécie de momento de esclarecimento do sentido da sua obra, e finalmente dos dias atuais. Então, damos a palavra agora ao Leo para que, enfim, ele nos explique um pouco o que esteve fazendo nesses anos todos, tentando nos fornecer as chaves, digamos, para melhor entendimento da sua obra literária, visual, filosófica e artística. Legal, obrigado, Júlio. Eu sou Léo Pimentel e assino minhas obras como amante da heresia. Amante da heresia é, na verdade, uma expressão que eu usei para expor, na verdade, a minha relação que eu tenho com o conhecimento, que é uma relação promíscua, né, de amante, e também colocar, ao invés de ser a positividade de uma sabedoria, eu coloco a negatividade de uma heresia. Então, amante da heresia é essa brincadeira dupla, promíscua, com o amante e com a sabedoria que é a heresia. Então eu sou um amante da heresia. Na filosofia, sempre me apontavam que eu era um artista, inclusive colegas e professores. E quando eu estava fazendo artes e tal, a maneira que eu me expressava e falava sobre arte, os artistas me chamavam de filósofo. Então, de alguma maneira, eu fiquei preso numa interzona de arte e filosofia. E isso é uma coisa interessante, porque eu mesmo, para tentar identificar o que eu faço, o que eu fazia, ou tentar pensar a minha trajetória, eu penso nesse lugar cinzento entre a arte e a filosofia. Foi na filosofia que eu tive contato com situações de poder filosofar em outras mídias, além da fala ou a escrita. Como é que se faz mesmo dentro da universidade? Se eu faço aquela opção pela forma literária privilegiada da formação na profissão de filósofo ou partir para outras coisas? Que na história da filosofia tem vários estilos literários. O que a gente, na profissionalização da filosofia, a gente tem que optar por um estilo literário? Eu começo a pensar essa questão. E eu começo a pensar isso em termos de mídia, de realização de mídia. Tipo assim, a mídia escrita, ela tem uma organização lógica, né? Então, assim, dentro da filosofia, você teria, né, a construção das premissas, e aí as premissas bem construídas da maneira, a conexão lógica te dá a conclusão que é o caminho da verdade. E aí, quando eu ia fazer imagens, ou ia pensar imagens junto com esse primeiro livro, eu ficava pensando como é que isso estrutura na hora de apresentar um filme. Porque na literatura, por exemplo, eu posso, na hora da construção das premissas, eu posso fazer alguns usos de figuras de linguagem que elas podem conduzir a situações de verdades universais, por exemplo. Isso ainda era momentos da filosofia em que eu ainda estava na formação de pensar um universal fechado.
E depois, quando eu explorar mais as artes, e depois a antropologia, a história, a sociologia, isso se flexibilizou bastante a um ponto de eu chegar a assumir um relativismo também. E nesse processo de assumir o relativismo, Júlio, a ideia de universal, ela começa a aparecer para mim como se há um universal, ele é incompleto, porque ele precisa de situações espaço-temporalmente determinadas. Então, ela precisa de elementos de história, de sociologia, ou seja, ela tem que ser situada num tempo e no espaço. E não pode ser fechada porque, aí vem as minhas outras ideias, e no processo da humanidade, a gente ainda não está no fim da humanidade. E nesse sentido, o pensamento não para, não se conclui em uma geração específica. Essa situação, quando eu vi a escrita da literatura, ela não segue um formalismo de premissas e conclusões, que usa muitas figuras de linguagem, aí eu comecei a perceber que para fazer alguma coisa com isso, eu teria que ter outras dimensões de construção de verdade. Então, a imagem, por exemplo, começa a aparecer como é que se constrói a verdade de uma imagem? Se você pega uma câmera e filma algo, você tem um recorte da realidade, por causa do ecrã da tela. Ok, mas isso também não vale para uma câmera de segurança? Mas qual que é o que a gente tende a pensar que uma câmera ela está registrando o real? Então, a produção dessa imagem ela está do mesmo grau para alguém com uma câmera na mão, construindo uma narrativa, ou uma câmera de vigilância. Na leitura do seu livro, eu criei o Cinecafil. Era uma experiência na verdade, semanal de assistir filmes e pensar sobre os filmes exatamente usando a estrutura do seu livro. Da leitura do livro, a realização do Cinecafil e eu fazer o meu primeiro filme foram 12 anos. Então foram 12 anos de leitura e pensar sobre filme. Só vou descobrir na arte que é a diferença entre pensar sobre e pensar em. Na arte se fala muito assim, pensar sobre é você ter uma obra para você analisar. E o pensar em é você realizar uma obra a partir daquelas coisas que você vem estruturando. Aí eu começo a ver que o jeito de eu fazer um filme, ele era mais um experimento de sensibilidade do que um experimento intelectual. E aí eu comecei a pensar isso assim, bom, então, por que eu fiz isso? Por que eu fracassei nessa situação? E aí eu fiquei pensando assim, será que foi na hora que eu fui conceber um roteiro? Ou foi na hora que eu fui realizar a imagem do roteiro? Ou foi na hora que eu fui editar a imagem? E aí eu comecei a ver que eu passava 3 estágios de arte, eram 3 experimentos de sensibilidade mais do que experimento intelectual. E quando eu escrevi o roteiro, eu fazia ele literário, poético. Aí quando eu ia transformar isso, ia filmar, então eu tentava ângulos e movimentos de câmera também que eram muito sugestivos. E quando eu ia editar, aí eu sobrepunha a imagem, colocava outras em comunicação dentro do mesmo ecrã, né, da visualidade. Não exterminamos grupos humanos por considerações fátuas de superioridade racial. Tanto isso repugna o nosso modo de ser. Fomos assim, sóbrios, modestos, humanos e trabalhadores. Preferível, 1000 vezes preferível, o nosso colonialismo, honrado e progressivo, ao colonialismo de certos anticolonialistas, em especial da Rússia com seus campos de concentração e aos Estados Unidos da América do Norte com seu odioso racismo interno.
Aí, nesse sentido, Júlio, essa coisa do filósofo transmídia, ou do que eu chamei de meta-artista transmídia, que é aquela coisa assim, quando eu vou fazer uma obra de arte, eu estou interessado no experimento de sensibilidade, que é essa história de que aí entra a minha situação política e tal, que é a ideia de que a nossa sensibilidade ela é colonizada. A minha relação com o cinema, por exemplo, ela veio muito do cinema hollywoodiano. Assim, só muito tarde que eu fui mesmo, a partir do seu livro, né, que foi um resgate de cinema que estava aqui, inclusive, a ver filmes de outra nacionalidade. E começar a ver outros tipos de narrativa diferentes da hollywoodiana. E aí eu comecei a pensar isso, assim, Júlio, pensar assim, caramba, então, de alguma maneira, as imagens, elas colonizam a nossa sensibilidade. Por exemplo, pela propaganda. Então ela tem que ser rápida, direta e afetiva ao mesmo tempo. Eu tenho que entender o que a mensagem da propaganda. Aí eu vejo o filme hollywoodiano, aí tem aquela estrutura, né, começo, meio, fim, não necessariamente nessa ordem. A realização de um herói, o herói do Hollywood é sempre um herói individual, não existe herói coletivo. E aí eu comecei a pensar que essa colonização imagética precisaria de um experimento agressivo de sensibilidade para desconstruir isso. E aí eu comecei a ver que os meus filmes, ele seria essa reação gestual, em que fosse um momento em que, diante do filme, eu estaria propondo que as pessoas fizessem esse experimento, que elas estivessem abertas a esse experimento de sensibilidade. Eu começo a usar uma visualidade, eu começo a colocar na tela, né, fotos e histórias, né, que não é esses que a gente vê né, assim, comumente e tal. Aí eu fico brincando nessa coisa da forma e do conteúdo. Então a minha forma, ela é disruptiva, ela corrompe, ela perverte, ela causa um estranhamento, um mal-estar e tal. E a mensagem, ela é via uma espécie de dissenso, né, do conteúdo, mas por causa desses dois níveis de provocações, ele de alguma maneira está apontando assim, tem alguma coisa fora de lugar, tem alguma coisa estranha. Aí que eu fui ver que o meu experimental, aí eu fiz uma associação direta com o tema do Montaigne, que é o ensaio. Então, assim, quando o Montaigne fala do ensaio, né, ao invés de você fazer um tratado, né, você está fazendo um ensaio. E aí eu achei que, na minha experiência, o experimental, né, na questão artística, ele ocuparia o mesmo, um paralelo, de alguma maneira, a essa coisa de ensaio filosófico. E aí, eu comecei a usar essa ideia do experimental como sendo esse estilo de fazer filme, né? E aí comecei a fazer esses experimentos assim, com esses ratos, mas já como experimento de sensibilidade. Então eu comecei a pensar na música também como uma criação de ambiências. Então, como o vídeo era muito disruptivo, então eu precisava de uma música disruptiva também, que incomodasse, que não fosse um sentido, primeiro, que ela abandonasse métrica, ritmo e melodia, tá? Criasse mesmo atmosferas, e que a audição dela precisasse de como você falou, de um público, né? Então, assim, realmente você precisaria de estar aberto a apreciar aquilo e não esperar aquilo como uma reminiscência do que a gente vai experimentando. E essa coisa é muito importante mesmo, da coisa da formação do público ou do leitor, porque
essa colonização que eu falei lá no começo, da sensibilidade, ela é muito poderosa. Eu, certo público, padrão, é muito difícil deseducar. Os meus textos são sobre deseducação. Eu chamo de deseducação audiovisual. Que eu ando escrevendo aquela coisa da vida sem futuro. A riqueza biográfica de uma vida sem futuro. Essa é a ideia. Que é uma espécie de trajetória nessa interzone, eterna interzone, que não tem ainda públicos interzone. Porque tudo que tem futuro já é o que se espera. E aí isso tem a ver com fracasso e sucesso. Porque eu acho que talvez fracassar é um traço estilístico também. Porque assim, eu começo a ver assim, poucas pessoas mesmo, elas se envolvem de uma maneira que eu falo visceral com as coisas que eu faço. Isso que você disse agora tem a ver com um tema que você trata ironicamente às vezes, que é o tema do fracasso. Ou seja, você diz que as obras que você fez, na verdade, são para determinadas pessoas e possivelmente para poucas pessoas. Ou seja, a sua obra não é feita para as massas intelectuais, inclusive, né? Ou seja, para as massas que leem, que se cultivam, as massas universais, nem para essas massas você faz seus trabalhos. Então, um pouco a falta de projeção, o fato de você não ser muito famoso, etc., não são eventualidades. São coisas que se desprendem da estrutura mesma do que você quer fazer. Queria saber se você concordava com isso. Ou seja, isso é uma crônica de um fracasso anunciado. Porque na própria textura do que você faz está não ser popular, não entregar obras para consumo como as pessoas querem. E por essa via, queria que você falasse um pouco das suas obras, do que você fez, etc. Nós fizemos algumas obras juntos. Fizemos um filme que eu gosto muito, um documentário sobre mim, que se chama La Forma del Mundo, onde a gente uniu de alguma maneira nossas estéticas. A minha um pouco mais racionalista, os dois concordamos em poluir a imagem e saiu uma coisa interessante que se encontra no YouTube. Para dizer que, Leo, eu não estou ainda dentro desse grupo de escolhidos, dentro desse grupo minoritário, não faço parte das massas consumistas, mas também me custa muito entrar em tua obra. Queria que você falasse um pouco sobre o que você andou fazendo, o que você escreveu, o que você filmou, se você quer se referir um pouco ao que a gente fez juntos também, para o público um pouco ter uma ideia mais concreta, mais específica, que você fala de sua obra, mas muitas pessoas não conhecem. Queria que você destacasse um pouco essas obras, falasse um pouco do que fizemos juntos e me confirmasse se você concorda com essa minha ideia de que o fracasso, entre aspas, de comunicação de tuas obras vem um pouco da sua própria estrutura, né? Não é uma eventualidade. Sim, Júlio, sim. Até brinquei no começo, né, com aquela expressão que virou o título das coisas que eu ando escrevendo, que é a riqueza biográfica de uma vida sem futuro. Essa exposição é muito valiosa, no final das contas, né? Porque quando a gente está falando do disruptivo, né, e aí eu vou trazer a situação do gesto, né? O gesto disruptivo, ele tem uma maneira interessante de ser colocado, porque assim, a disrupção, talvez, ela seja a isca. E aí, nesse sentido, Júlio, você fisgou essa isca. Nossa união estética, nesse sentido,
tenha vindo dessa dimensão do disruptivo. Porque, por exemplo, no disruptivo, na sua obra, Júlio, tem a consideração do insurgente. Na minha disposição também, nas coisas que eu faço, ela também guarda essa forte expressão do insurgente. O impossibilitado de simplesmente surgir, ele irrompe e insurge. Então acho que aí está uma isca, que talvez essa você fisgou, e aí a gente tenha até uma fluidez de conversa entre duas estéticas muito diferentes. Essa coisa assim, da poluição, por exemplo, é uma outra disposição que a gente tem ponto de contato e de diálogo. Por exemplo, o filme A Forma do Mundo que nós fizemos assim. Recentemente eu estou esboçando um texto sobre isso, sobre os nossos filmes, né? E coisas bem sutis, assim, que é bem interessante de colocar. A gente criou uma espécie de gênero. A gente pode encontrar similaridades, né? Assim, algo parecido, mas só por aparência, não pela questão do gesto. Por exemplo, a gente costuma ver legendar um filme. O princípio de uma legenda é isso. A legenda está disposta num filme para você ver e que ela não te distraia tanto para você prestar atenção no que está em cena. Nos nossos filmes, por exemplo, é o contrário. Ele começa a ser um elemento da composição da cena. Então a legenda, ela aparece 3, 4, 5 legendas, e de uma maneira que uma está exatamente em cima da imagem, a outra está deslocada e tal. Então esse específico momento de uso de legenda, por exemplo, a gente criou um elemento de linguagem próprio. Porque nas prevalências dos filmes que usam legenda, eles têm uma outra disposição. Só esse que é um dos elementos, por exemplo, dos nossos filmes, ele já constitui como um elemento de linguagem. E tem outros, então eu venho listando outros elementos que, compondo todos eles dão um gênero muito específico, interessante e genuíno. Porque é algo que só foi possível nascer por causa dessa fisga das nossas situações. Bom, quando eu estou pensando nessas disposições, tem uma coisa que começou a me servir como algo para pensar o porquê que eu sou transmídia, né? Que é exatamente isso, assim, muita coisa que a gente não vê como elemento de linguagem, eu passo a usar intencionalmente como elemento de linguagem. E isso, para uma composição artística, muda tudo. Porque é como se eu fosse mexer em elementos que, pro visual, por exemplo, ele já é um cânone. E aí, Júlio, eu faço uma coisa que eu gosto muito de mencionar, assim, depois que eu passei pelo doutorado, isso virou um hábito, que é tudo que eu faço, eu escrevo sobre o que eu faço. Esses textos que eu ando fazendo, algumas coisas eu venho publicando aí nesses encontros de arte e tecnologia, nessas coisas assim e tal, e ela vem compondo uma espécie de visão de mundo transmídia, onde eu começo a ver que quando eu vou trabalhar uma mídia específica, a lógica interna daquela mídia, ela me exige uma reação em que logo eu reajo contra ela e salto para outra mídia. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo sobre as minhas obras, a própria escrita, ela me exige lógica, né, o encadeamento linear das ideias, onde aquela peça, por causa da lógica interna de que é a escrita, que ela assim seja. Só que aí, de repente, eu começo a escapar pro poético, pro alusivo e assim por diante. E aí eu vejo que eu tenho que sair da mídia escrita e ir para mídia música, mídia vídeo, outra mídia, para que aquela inquietação ela se realize. Então, quando eu falo hoje de meta-artista transmídia, né, é como se todas as minhas obras elas estivessem apontando uma para a outra, para que você, enquanto alguém que tenha algum contato com ela, saiba que tem reverberações em outras mídias, né? Ou seja, eu leio um texto que eu estou falando da música, que a música eu estou
me referindo a um vídeo que eu fiz e assim por diante. Mas aí, como eu sou um autor mais popular que você, tenho mais público, mais abertura às massas, você não acha que você está perdendo um pouco do seu toque? Ou seja, essas parcerias que você descreve jubilosamente, não são também um pouco de concessão àquilo que você não quer? Eu acho que as minhas obras são muito mais sujeitáveis às veleidades do poder que as suas. As minhas obras são mais assimiláveis que as suas. Queria que falasse um pouco disso, ou seja, se essas aproximações não te fazem, enfim, abandonar teu terreno mais pessoal, né? Não, certamente, certamente. Mas é até mesmo um experimento comigo mesmo, né, Júlio? Porque, assim, também aí eu faço a concessão. Assim, porque tem pessoas que já me pediram parcerias e coisas assim, que eu disse não. Porque eu não sentiria que a minha situação com ela fosse boa pra mim, que eu sentisse bem, que eu tivesse... Então eu abro mão, essa coisa política da amizade, né, que andam falando assim, essa coisa de abrir mão, ela é benéfica nesse sentido. Aí entra com a questão da política pequena, né? Porque assim, a política macro, ela é opressora. Ela te exige o tempo inteiro que você abra mão. Abra mão disso por isso, abra mão disso por aquilo outro e tal. Mas isso como uma imposição de cima para baixo. Agora, quando é uma relação horizontal, interessante e de afinidade, eu abro mão tranquilamente. Tranquilamente, assim, porque não é a isso que eu tenho resistência, né? A minha resistência, ela aparece nos discursos de poder, né? Onde você é impedido, onde você é ocultado, onde você é restringido, onde você... e que você tem que fazer isso, aquilo e não aquilo outro, isso é o que eu embato. Eu transito muito bem, assim, então quando eu sento para fazer uma música, para fazer um vídeo, uma coisa assim, aí a liberdade é total, assim. É eu comigo mesmo e tô pleno e tal. Agora, quando eu tenho que abrir mão para alguém, por exemplo, no caso dos nossos vídeos e tal, eu tenho a mesma plenitude, só que é diferente, mas é uma plenitude em que eu estou disposto a, né? Assim, quando acessa os meus canais, o meu canal no YouTube, né, Amante da Heresia, os meus projetos musicais, né, que tem vários, é muito interessante, assim, se alguém quiser fazer esse balanço, assim, ver, por exemplo, a obra, quando eu faço a obra que tem só a minha assinatura, ela vai para várias dimensões. Agora, quando tem outras assim, ela muda um pouco porque ela tem uma disposição mais aberta, né? Nesse sentido. Suas obras, para os leitores, os espectadores, podem ser todas encontradas no seu blog. E queria que me falasse um pouco da tese, ou seja, o que representou o texto da tese, que é um texto imenso, né? A respeito dos textos curtos, mais rápidos, que você escreveu antes, que representou a tese, um momento de organização, de esclarecimento ou de confusão total. Queria que falasse essas duas coisas, aonde que as pessoas encontram teus textos e que representou a tese dentro da tua produção. Eu pulverizei isso em várias mídias sociais, né? Mas eu concentro no blog o portal, né? Então o meu blog, que é no Blogspot, Amante da Heresia, lá tem tudo. Está concentrado lá todas as minhas obras. E é interessante porque quando eu vou para o doutorado, ele tem uma situação muito específica de que me fez aceitar voltar para a academia. Ele é uma linha dentro da arte que ela é específica para alguém que já tem uma obra.
Porque lá na Universidade Federal de Goiás, ela tem uma coisa muito particular que é doutoramento para pessoas que já têm uma obra. São doutoramentos que não é para professor de arte e nem para crítico de arte, nem historiador de arte. Não, é para artistas mesmo. E essa linha que eu fiz o doutoramento chama Processos Criativos e Poéticas Artísticas. A base da pesquisa desse doutoramento é a autobiografia. Então, assim, quando eu vi que a minha trajetória já era o suficiente para que eu pudesse parar, pensar minha própria trajetória e minhas próprias obras, é que me fez aceitar fazer um projeto e fazer esse doutorado. Bom, só que o doutorado, ele tem aquela velha estrutura assim, olha, qual que é a sua tese? Até então, a tese que eu tinha para fazer o doutoramento era essa disposição do experimental. A base das minhas artes, até então, que eu achava, era o experimental. Quando eu entro lá, começo a fazer a minha tese, eu vejo que a minha produção audiovisual ela é a mais experimental do que todas as outras. Era a ideia que eu tinha no começo. Fiz projeto, entrei e tal, e fui para a qualificação. Como o primeiro capítulo era sobre a minha produção audiovisual, foi chamado para a banca uma cineasta, a Rosa Berardo. O maior cineasta do estado de Goiás, aquela coisa toda, que faz parte do departamento e tal. Ela olhou aquilo e ela me fez uma pergunta que foi a seguinte: como é que você insere a sua obra audiovisual na historiografia do cinema experimental? Eu pensei, não sei, porque eu não estudei o cinema experimental. E aí ela falou assim, olha, vou te passar uma biografia sobre essa historicidade, aí você faz a tese em cima disso. Só que a minha intenção era os outros capítulos falar sobre as outras artes. Eu voltei para casa triste, falei assim, caramba, agora eu vou ter que ler a historiografia da música experimental, a historiografia das artes experimentais. Então, assim, eu tinha que levar 50 anos para fazer essa tese. E aí eu penso assim, caramba, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu não tinha resposta na hora, e era qualificação, ok, passei e tal, enfim. 1 mês eu não tinha resposta. 2 meses, aí eu tive uma iluminação. Que foi o seguinte, o que eu faço na minha biografia artística que serviria como um elemento para pensar todo o resto? O fanzine. O fanzine foi minha primeira expressão artística, onde eu pude expressar os meus desenhos, né, as minhas histórias em quadrinhos, e meus textos. Então eu pensei assim, então eu não tenho que entrar na historiografia de nenhuma arte específica. Eu tenho que criar a minha historiografia na condição do fanzine, e a partir da minha experiência de fazer fanzine é que eu vou fazer todo o resto. Aí foi aí que nasceu a ideia do cineasta, do tipo, o cineasta ele tem uma formação de cinema. O cineasta, ele faz audiovisual tendo uma formação em fanzine. E aí eu comecei a criar isso, e aí foi a minha situação de entender que o meu processo criativo, ele nasce a partir desse elemento básico, que é a colagem, a apropriação, a coisa da pirataria. Aí eu comecei a ver que todas as minhas obras de arte, elas partem daí. Aí acontece uma coisa que é ruim dizer isso, mas para mim foi muito bom. O Covid. O Covid aconteceu exatamente depois da minha qualificação. Então, eu tive a oportunidade de passar 2 anos exclusivamente dedicado 24 horas por dia às minhas obras. E aí, eu com o meu orientador, né, o Cílio Pagé, eu fui conversando com ele assim, olha, eu tô com tanto tempo livre de ver e pensar minhas coisas, que eu tô escrevendo livro. Ele falou assim, cara,
vai escrevendo o tanto que der, depois a gente resolve. Eu terminei a tese com quase 600 páginas, onde eu pude, com calma, sentar, ver o que eu estava fazendo. Estava recebendo uma bolsa para isso, então não tinha que me preocupar em me desdobrar para conseguir dinheiro. E aí o doutoramento, ele me serviu, junto com o Covid, para eu ter esse sentido de obra. Então é um sentido de obra onde eu consegui ver exatamente os elementos originais do que me levam, né, tanto intencionalmente como materialmente, a fazer minhas obras. Então por isso que eu comecei a tratar o meu doutoramento não como um começo de uma carreira, mas assim, como um momento de pausa para eu pensar e para eu rever essa parte da minha produção artístico-filosófica, né? Então eu brinco lá que eu sou filósofo transmídia, onde o que eu não consigo expressar logicamente, argumentativamente em textos, eu consigo num vídeo, numa explosão em som e tal, em que eu vou precisar de um público transmídia para entender a minha obra transmídia e a minha filosofia transmídia. É um transpúblico. Essa minha tese, ela está disponível lá no repositório da biblioteca da UFG. Então dá para acessar por lá também. Então é isso.